Oi, gente, o papo de hoje é gestão e vamos falar sobre economia comportamental. Esse assunto ele tem então se tornado um destaque recentemente por ter dois prêmios Nobel, né? Que é com o Simon e com o Kahneman. Bom, hoje nós não vamos falar desses dois autores, mas vamos falar de um autor muito querido por mim, que é o Guilherme Lichandi, que é um brasileiro. Ele fez parte aí desse estudo, junto com a Julian Christian, e o artigo é Sugestões comportamentais que evitam o abandono. Bom, uma pequena introdução. Estimular os alunos diminui o déficit de aprendizagem e abandono durante e depois da pandemia? Fica a dúvida. Então, o NUD, o que é? É qualquer fator que altere significativamente o comportamento de humanos, né? O NUD é como fazermos escolhas e como nos podemos escolher melhor. Em fazer uma compra, por exemplo, em fazer alguma atividade, né? Que é como se fosse um empurrãozinho. Bom, e aí, vamos lá. O autor é o Guilherme Lichandi, um dos principais inovadores do Brasil. Ele tem menos de 35 anos, né? E é doutor em economia política pela Universidade de Harvard. Guilherme também é professor e é um empreendedor inovador social. É um brasileiro renomado no campo da teoria comportamental. Bom, já a Julian Christian, eu não achei muitos dados, então eu preferi não falar. Bom, a preocupação nesse período de pandemia com os alunos, ela se faz necessária, principalmente em países em desenvolvimento. O alerta é o seguinte: o abandono escolar nesse período, ele tem, a gente tem estatísticas, né? Que os alunos tendem a sair da escola, né? Tem o abandono escolar. Então, a estatística aponta que 1 em cada 3 estudantes brasileiros desistiu antes de terminar o ensino médio. Sem as aulas com acompanhamento menor de professores durante a pandemia, isso tem se agravado. Então, a preocupação é providenciar mecanismos que reduzem, né, esse cenário, que minimizam esse cenário, e fatores que motivam o retorno às aulas por autoridades. Elas não têm se importado com esse quesito. E parte desses alunos que estão saindo, eles podem nunca mais voltar para as aulas, para a sala de aula. Bom, e o que se trata esse assunto em questão? Esse artigo, ele visa criar nudes com mensagens enviadas para o celular dos alunos e dos pais, dos responsáveis, como se fosse uma cutucada para prevenir esse abandono escolar. Empírico. Esse estudo empírico, ele tem um papel teórico, né, aplicado, e ele considera uma probabilidade subjetiva, né? É uma opinião quantificada, né, como se dizem, e de 2020. E teve um grupo de controle, que é um grupo de alunos que não recebeu sequer uma mensagem. Bom, os resultados das cutucadas diminuíram o risco de abandono escolar em cerca de 26% ao longo do ano letivo. Os efeitos aumentaram com a exposição de se concentrarem nos alunos com maior risco de evasão. Os estímulos só funcionam quando são enviados diretamente para os telefones dos alunos, em escolas que já ofereciam atividades acadêmicas online antes da pandemia. Enquadrar o conteúdo em termos de lado positivo da conclusão do ensino médio levou a impactos maiores do que enquadrar em termos negativos de evasão. Aludir à motivação dos pressão social não teve efeitos adicionais no risco de abandono escolar.
Interpretação. Os resultados mostram que as cutucadas comportamentais podem mitigar parcialmente o aumento dramático de alunos que abandonam o estudo durante o fechamento da escola, mantendo os adolescentes motivados a permanecer na escola. Os padrões de efeitos de tratamento heterogêneos são consistentes com complementaridades entre motivação e instrução acadêmica. Em suma, nossos resultados mostram que os insights da ciência e psicologia do adolescente podem ser aproveitados para mudar as trajetórias de desenvolvimento em um momento crítico, mas também aumentar a cautela contra aplicações indiscriminadas de insights comportamentais derivados de avaliação e intervenções semelhantes em contextos de aulas presenciais ou tomada de decisão estática. Bom, como que aconteceu esse estudo, né? Os dados da amostra, né? Como que aconteceu isso para pegar esses dados, coletar esses dados e etc. Então, esse autor ele já fez outros estudos, né? E as evidências em países em desenvolvimento que as cutucadas normalmente enviadas por meio de mensagens de texto de telefones celulares dos países têm um maior potencial não apenas de melhorar significativamente os resultados de aprendizagem, mas também de diminuir drasticamente a evasão antes da pandemia. Bom, as cutucadas comportamentais foram 2 vezes por semana por SMS para alunos do ensino médio ou para seus cuidadores. O NUD consistiu em mensagens de incentivo destinadas a envolver os alunos em atividades de aprendizagem remota, online e offline, e para mantê-los motivados e permanecer matriculados na escola durante o tempo presencial. A secretaria, que é a que deu os dados para os alunos, né, que deu os dados para o grupo de estudo analisar, ela teve acesso a 18.256 alunos, a cerca de 40% do total. Geralmente, as famílias mais ricas, né? Essa amostra foi 40% porque era 40% dos alunos que tinham celular, que tinham lá cadastrado o celular. Então, não pôde pegar todos os alunos, porque muitos não tinham celular lá. Muitas vezes o aluno não tem nem o celular sequer para comunicar, né? Ou 6 alunos do ensino médio, em 57 escolas, 6.200 alunos do ensino médio, em 30 escolas públicas não receberam a cutucada. Outras mensagens de texto. Então, foram 12.056 que receberam e 6.200 que ficaram no grupo de controle, que não receberam as cutucadas. A randomização foi realizada no nível de escola. 42% dos alunos receberam cutucão diretamente em seus telefones, enquanto 58 estiveram cutucados direcionados a telefones de cuidadores principais. Isso acontecia enquanto a secretaria não tinha acesso ao número de telefone de alunos diretamente, né? Então, o que acontece aí? Alguns alunos eles têm o telefone celular e esse telefone celular já era cadastrado na secretaria. Então, esse aluno recebia diretamente os cutucões, o que nenhum tipo de envio de mensagens por SMS. Bom, o que te faz feliz te deixa mais forte. Você reconhece o que te ajuda a lidar com a distância da escola? Sim ou não? Esse é um tipo de mensagem enviada por NUD, é um NUD, né, enviado por SMS para o aluno. Bom, as mensagens, elas tiveram algumas características, umas de pressão social,
outras de motivação, classificação dessas mensagens que foram enviadas. É outro tipo de mensagem também, né? Uma sequência comum, uma pressão social, sem pressão social. É o tipo de classificação das mensagens enviadas. Por exemplo, uma mensagem de sequência comum. Qual é a raiz do seu sentimento? Rir ou chorar vem de dentro? Reconhecer o que sentimos te ajuda a encarar a vida em tempos difíceis? Pressão social, por exemplo. Sabia que aprende mais quando explica o que estudou? Essa técnica de estudo é mais eficiente do que ler o mesmo conteúdo várias vezes. Sem pressão social. Sabia que aprende mais quando explica do que o que estudou? Essa técnica de estudo é mais eficiente do que ler o mesmo conteúdo várias vezes. Então, essa mensagem, ele deu a entender que, se enviada por aluno, realmente para o aluno, ele se apega mais do que se enviado esse tipo de mensagem para os pais. Bom, a sequência comum durante durante o trimestre escolar. Aí tem os tipos, né, de mensagens por fato, atividade, interatividade, crescimento. Bom, no enquadramento do experimento, metade dos alunos tratados foram atribuídos a mensagens que enquadraram motivação para permanecer na escola. Em termos de ganho, o lado positivo da conclusão do ensino médio, e a outra metade, as mensagens enquadram na motivação para permanecer na escola em termos de perdas. Então, evitar a perda, evitar que eles saiam. A aprovação da pesquisa em órgãos estão tratando com menos de 18 anos de idade. Então, todas as análises foram realizadas pelos autores por meio de um software de estatística. Eles usaram um software que chama Stata. Então, em uma pesquisa observou que 80% dos alunos eles têm desejo de retornar às aulas presenciais. Observou-se que o risco de abandono escolar, o risco do aluno de abandonar as aulas devido à escola ter fechado fisicamente durante a pandemia, não ter notas, não fazer atividades, ausência de aulas online. Bom, esse tópico eu quis dizer que o risco ele aumenta, por exemplo, se o aluno tem uma sequência de notas baixas, ou se ele tem uma sequência de um período, uma sequência, né, no período curto de ausência de atividades, ele não faz atividade naquele período. Quejando é porque tem alguma coisa a dizer, né? Algum perigo, algum risco. Bom, em outros estudos foram mais profundos em relação às notas de matemática e português, com relação à frequência de 2016. Esse estudo, teve um outro estudo, né, que eles aplicaram também, foi o próprio autor de Guilherme Lichante, ele fez esse outro estudo. E nesse outro estudo, ele dava mais questões, era para crianças com a faixa etária menor do que essa de idade, e esse outro estudo ele focou as disciplinas de matemática e português. Esse aqui também ele pegou um pouco de matemática e português para fazer esses estudos, mas o outro ele dava uma mensagem de atenção, que chamasse mais atenção, seu aluno faltou hoje na aula de matemática, atenção, seu aluno tirou nota baixa na prova tal. E essa mensagem, por ser para crianças, essa mensagem por SMS, ela chegava para os pais ou responsáveis das crianças. Então, quando essa mensagem chegava para o responsável, existia uma certa pressão em cima do aluno. E até mesmo uma presença maior na escola dos pais. Porque eles falam, você recebeu mensagem e tem algum problema.
E a gente também tem que levar em consideração se aqueles alunos que receberam os cutucões, se eles conversaram com o grupo de controle, né? Tudo isso tem que ser avaliado aí nesse estudo. Então, os alunos que têm celular ou pais que têm celular fazem parte dos mais ricos da amostragem. Então, é uma amostragem que pegou uma quantidade bem alta de alunos, né? O uso do celular ainda é alto, né? No Brasil. A característica de usar o SMS ao invés de mandar uma mensagem por WhatsApp é melhor porque ela é mais acessível, tendo em vista que os alunos muitas vezes não têm internet, né? E a mensagem por SMS ela chega sem precisar de ter internet. Bom, a tabela 1 mostra os efeitos médios do tratamento do indicador de alto risco de abandono escolar. As colunas 1 e 2 documentam que os NUTs diminuem o risco de abandono em cerca de 26% em relação ao grupo de controle, uma estimativa significativa no nível de 10%. A coluna 4 confirma que o padrão, enquanto as cutucadas diminuíram o risco de abandono. Bom, a figura 1 mostra que o risco do abandono escolar evolui trimestralmente, separadamente para tratamento e controle de alunos. Ambos os grupos de alunos começaram com o mesmo risco de abandono, mas esse risco aumenta muito mais. O NUD diminui o risco de abandono escolar em quase 26% ao longo do quarto trimestre. O valor é 0,069. Lentamente entre os alunos tratados em relação ao grupo de controle, especialmente após as férias de inverno. Então, você vê aí, ó, que o abandono existe. Não é que existe que tem a cutucada que está sem o abandono do aluno. Não, existe o abandono, mesmo com cutucada. Mesmo sem ser o grupo de controle, né, que não recebe, entre os que recebem existe. Mas ainda é menor do que o grupo de controle. E é esse percentual entre um e outro que a gente tem que analisar. Porque é aqui que tem o X da questão. Mesmo com o NUD, esse percentual ele é menor de evasão. Bom, como esperado, a prevalência entre aqueles de acima da mediana. De forma consistente, os efeitos do tratamento são muito maior entre os primeiros. O efeito das cutucadas concentra nos alunos com o pior desempenho, para que as intervenções diminuem o risco do abandono a cerca de um terço para o valor da diferença que é 0,06. Descobriu também que o envio dos nudes diretamente para os alunos tiveram um resultado melhor e com mais precisão. Isso aqui é aquele item que eu falei lá na frente, no início. Aqui descobriu que o aluno que tem o celular, que está cadastrado, que recebe o nude, ele tem um resultado melhor. Então, do que aquele aluno, por exemplo, que quem recebe o nude é o pai ou a mãe. Mas isso, creio eu, que seja uma característica. A mensagem ali, o contexto da mensagem ali, de pressão social e de motivação, ela se faz mais da pessoa que recebe. Se fosse um contexto de seu filho não está indo para a escola, olha, atenção, seu filho faltou hoje, e aí o pai, né? Porque quando o aluno ele recebe diretamente aquele texto, ele tem uma afinidade melhor, ele sente ali recebendo a mensagem. E outra coisa também que eu pensei, quando tem uma mensagem, a diferença de pensamento de um pai para o filho, ele é imensa, né? A gente tem aí uma diferença assim,
em termos de muitas das vezes de estudo, muitas das vezes o filho tem uma qualificação maior do que o pai, inclusive, né? Então ali o pai não consegue acompanhar as atividades do filho dia a dia e não consegue auxiliar muito o filho naquela atividade, né? Porque o filho tem mais estudo do que o pai pensa. Muitas das vezes o pai acha que o filho está indo para a escola, mas o filho está matando aula. E aí o nude falando, olha, seu filho faltou hoje, né? Que é do outro estudo desse autor. Esse nude, o pai fala, ó, meu filho, nossa, fica assustado com aquilo, né? Vai na escola muitas das vezes, né? Fala, meu filho faltou hoje. E tem sim uma discrepância entre o que o pai pensa do que o filho faz realmente. Porque para o pai, o filho às vezes está indo na escola todos os dias, né? Tá fazendo as atividades porque ele não consegue acompanhar o filho. Muitas das vezes o pai não sabe nem a nota do filho, não acompanha, não pega o boletim do filho, não acompanha ali, né? E no outro estudo que ele fez, ele descobriu isso, que realmente o pai, ele tem uma visão diferente da real na escola. Porque exatamente isso, os dois, o pai e o filho, tem ou até mesmo porque os pais, mãe e pai trabalham, não conseguem acompanhar o desenvolvimento do filho. Bom, e também teve uma análise por gênero. Aqui a gente pode ver a incidência trimestral de alto risco de abandono escolar nos braços de tratamento do enquadramento de experimentar e controlar. Bom, os efeitos de tratamento de cutucões por SMS sobre falta de motivação dos alunos para voltar à escola, uma vez que eles reabrem, com base em dados autorrelatados semana a semana. No próximo slide eu vou explicar melhor esse gráfico, mas no início ele teve uma discrepância maior, depois ele vai se igualando e ficando mais estável. As estimativas de regressões de quadrados mínimos, semana a semana com falta de motivação para retornar às aulas presenciais, é 1. Se o aluno afirma que ele acha que não estará de volta à escola quando estiver pessoal, é 0 caso ao contrário. 1, ele acha que ele vai estar de volta, 0 caso ao contrário. No painel da figura A, B2, mostra que a falta de motivação para retornar às aulas presenciais aumentou na mesma proporção entre os grupos de tratamento e controle durante as férias de inverno. Ou seja, durante as férias de inverno, o retorno ter uma taxa de evasão maior durante esse período que ele ficou em casa, né? Ele tem mais dificuldade para voltar à aula durante as férias. E então a gente vê, né? Só por isso esses dados aí, durante as férias, isso aí já é algo que já se tem, né? Geralmente os alunos muitos alunos se perdem, não voltam para a escola. Esse já é um dado consumado em países em desenvolvimento. E com esse período de pandemia, né, com certeza se agrava. Mesmo prolongado logo antes das férias do inverno. E aí tem-se aí o grupo de controle, né, com um percentual maior de absenteísmo. Os médios do tratamento de cutucada em uma variável indicadora de igual a 1 se o aluno frequentou nas 2 semanas anteriores às férias de inverno e 0 caso ao contrário, com base em dados administrativos. Apesar dos problemas de qualidade dos dados e de frequências trimestrais, fomos capazes de obter dados administrativos diários sobre a frequência de cada aluno em nossa amostra durante julho de 2020. Esses dados foram de fato disponibilizados para a grande maioria dos alunos,
O absenteísmo prolongado é um indicador bem conhecido de evasão dos alunos, é o que eu falei na figura, né? Que eu falei. A figura mostra que 7,21% dos alunos do grupo de controle não tiveram seguido atividades de aprendizado remoto logo antes do feriado de inverno. Esse número era apenas 0,33% no grupo de tratamento, uma redução de mais de 95% do valor. 95%, né? Então, o uso do telefone celular é muito... Essa é uma conclusão nossa agora, né? Assim, o artigo tem muitos gráficos, né? E eu peguei só alguns aqui que eu achei mais relevante. E aí, o que a gente tem de conclusão? O uso de telefone celular é muito alto em todo mundo. As mensagens de texto desde o smartphone ou acesso à internet. Mesmo diante dos desafios do analfabetismo, há evidências recentes de que as cutucadas de mensagens de textos podem funcionar tão bem quanto mensagens de áudio. Não só o nude, nesse caso, não é só a mensagenzinha, né? O nude, no caso desse contexto escolar, ele não é só uma mensagem por telefone que pode ser feito. Às vezes um bilhete da escola para o pai, né? Isso ele pode ser de diferentes formas, não só mesmo por SMS, pode ser por uma mensagem, por um áudio, por um telefonema, né? O autor sugere pesquisa de controle mensal. Esse estudo foi trimestral, ele pegou por trimestre. O resultado mostrou propício para a aplicação do nude com o objetivo de manter os alunos na escola até completar o ensino médio. E foi demonstrado que empurrões mudam de forma eficaz o comportamento em vários contextos, desde a educação ao cuidado de saúde, preventivos e poupanças. Bom, e aí... a conclusão mais que eu pensei assim, né, com o que eu vi no artigo. Eu achei muito bacana porque o estudo é novo, é brasileiro, e achei muito bacana também porque nós estamos vivendo no cenário de pandemia e ele faz estudos dessa área, né? Desde 2012, 2016, né, ele fez um, mas ele tem, desde 2012 ele trabalha com esse tipo de assuntos de nude dentro do ambiente escolar. Ele tem uma experiência vasta nessa área de atuação. Entretanto, há pouca evolução tecnológica na sala de aula. Eu achei isso muito criativo, né, por a gente ver uma evolução, uma tecnologia chega na sala de aula. Eu vi uma reportagem falando que até 2030 o governo quer que todas as crianças tenham acesso à internet. Hoje em dia a gente sabe que vários lugares não têm acesso a telefone, que dirá a internet. O nude, ele provoca, não é só uma relocação de atenção, por exemplo, né, o pai e mãe, né, não tá tão atento, de repente ele recebe uma mensagem falando: ó, seu filho não tá bem na nota tal, na disciplina tal, né? Essa relocação de atenção, ela pode ser ela não pode não ser só essa relocação de atenção, de tornar os pais mais atentos, mas também tornando crenças mais precisas. Essas crenças, elas podem, por exemplo, ser... Os pais, eles têm um pensamento muito diferente dos filhos. E muitas vezes o pai acha que o filho está indo na escola, está indo bem na escola e não está, né? E há vários estudos que notam que nesse contexto, que pega o pai e conversa com o pai, pro pai o filho tá indo na escola, tá tudo bem, né? E o filho realmente não tá. Então há uma discrepância, né, de pensamento. A gente tem no Brasil o Bolsa Família.
o Bolsa Família, se o aluno não for na escola, né, faltar de aula, manda uma mensagem pro pai, ó, seu filho tá... Porque se o aluno faltar muito de aula, ele perde o Bolsa Família. E alguns preferem que tenha esse tipo de controle, porque aí ele tá sabendo se o filho tá indo bem ou se não tá, do que não ter o Bolsa Família sem nenhum tipo de controle, né? Muitos pais gostam dessa informação, de saber o que está acontecendo com o filho dele na escola. A importância, né, dos pais no acompanhamento do filho, os tipos de intervenções, né, de nudes pode ocorrer por SMS, bilhete, reuniões, telefonema, e-mail, microchip no uniforme dos alunos. A partir daquele momento que ele entrava na sala, apitava lá o chip que ele entrou na sala e já mandava uma mensagem pro pai, ó, seu filho está na sala de aula. Isso eu achei interessante também, só que ficou muito caro e ficou inviável. Esse estudo também, ele tirou um pouco, os professores não estavam sabendo, né, do que acontecia desse tipo de acontecer esse tipo de controle. Isso é importante porque o professor poderia ter um viés embutido, né? A gente fala, olha, tá me vigiando, então vamos ter que preocupar mais com o aluno. Vamos conversar mais com os alunos para voltar, para ficar mais presente, para ter uma nota melhor em matemática, em português. Deus sugeriu também que façam outros tipos de disciplinas também, não só em matemática e português, como todas as outras, né? Que a gente tem várias no ensino médio. As diferenças do comportamento de pais e adolescentes, né? Que é um pouquinho diferente, que igual eu falei. O nude, ele é barato, né? E facilmente escalável. Esse estudo parecia assim, é um estudo simples, mas que tem um conteúdo de resultado muito grande, né? E é uma metodologia praticamente simples, né? Mas os resultados são com muitos detalhes. E o risco de evasão é maior no segundo ano do ensino médio e é maior entre os meninos. E é isso, gente. Muito obrigada.